Olá pessoal, bem-vindo ao canal, eu sou Robson Porto e na aula de hoje vou conduzi-los a uma viagem pela Idade Média. Período compreendido entre o ano de 476, com a deposição de Rômulo Augusto em Roma, e que se estende até o ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Esta é a terceira aula sobre história da dança. Se você ainda não assistiu às duas primeiras, fique tranquilo. Acesse os cards que estão localizados no canto direito superior para assistir às aulas sobre história da dança na pré-história e história da dança na antiguidade. Agora sim, aperte os cintos, pois vamos iniciar. Nos primeiros séculos desse longo período que foi a Idade Média, as cidades se despovoaram por conta das constantes guerras e invasões que afligiram os povos medievais. Neste clima de instabilidade, a autoridade civil foi substituída pela eclesiástica. Todo o legado greco-romano foi reinterpretado segundo o Código Cristão. Os antigos teatros romanos foram fechados e os pantomimos passaram a ser artistas ambulantes, adaptando suas peças para os temas permitidos pela Igreja. A dança foi condenada por um lado e tolerada pelo outro. São Basílio de Cesareia, por exemplo, a considerou a mais nobre atividade dos anjos, enquanto Santo Agostinho considerou-a um pecado grave. Falando português bem claro, ela foi tolerada, pois o cristianismo não conseguiu extinguir completamente os resquícios pagãos dos costumes populares. Os camponeses, apesar de camuflar seus rituais a partir da nova crença, continuaram realizando as suas festas de solstício e de primavera, de semeadura e de colheita. As antigas músicas e danças foram adaptadas pelos padres para fazer parte das cerimônias cristãs, de forma a fazer o conteúdo erótico dessas manifestações adquirirem um caráter místico. Inclusive, é por esse motivo que a dança na igreja foi comum na Idade Média. Uma das danças mais comuns entre os camponeses medievais era a dança em círculo, que gerou a Branly Dance dos franceses e a Morris Dance dos ingleses. Nessa dança, os executantes se davam as mãos, fazendo passos ligeiros e saltitantes, sem desmanchar a roda, que poderia durar horas a fio. Entre os séculos XI e XII, surgiu o fenômeno da dançomania, que durou até o Renascimento. Essa dança ficou conhecida como dança macabra, pois consistia em pessoas desesperadas dançando freneticamente diante de dores físicas e doenças epidêmicas, como a peste negra que matou muitas pessoas durante a Idade Média. Essa dança inspirou o pintor Herzog a fazer a famosa série de 41 gravuras sobre a madeira, em que são vistos ricos e pobres, religiosos e leigos, ameaçados por uma figura esquelética e sinistra. Essa dança aconteceu em diferentes partes da Europa. Na Itália, chamou de tarantismo. A causa era a picada de uma aranha, a tarântula. Acreditava-se que se a pessoa atacada transpirasse bastante, eliminaria todo o veneno. Era uma dança vigorosa, com acompanhamento de um curandeiro que marcava o ritmo dessa dança com um pequeno tambor. Familiares e vizinhos aderiam ao sapateado frenético, que também servia para esmagar as aranhas, em sinal de solidariedade. Historiadores apontam que essa foi a precursora da tarantela, que no Renascimento foi sofisticada e adotada nas festas da nobreza. Na Alemanha, teve a dança de São Vito, durante as epidemias de tifo e peste. Enquanto os doentes agonizavam, os demais se entregavam a uma dança ininterrupta até a exaustão, enquanto os padres tentavam conter a agitação com exorcismo e água benta. O teatro religioso da Idade Média, que partia de temáticas inspiradas no Antigo e no Novo Testamento, utilizava a dança macabra para representar a insanidade causada pelo pecado, com o intuito de converter fiéis. A dança era executada na boca do inferno, que era a parte principal do cenário. Em meio ao fogo, um ator com máscara de caveira dançava de foice em punho, assustando a plateia. Esse teatro sobreviveu até o século XVIII, momento em que Lutero proibiu a representação de episódios bíblicos e de vidas de santos. Por outro lado, a Idade Média também teve requinte, expressa na arquitetura gótica,
em suntuosas tapeçarias, na pintura e em obras literárias. E de forma mais modesta, tens também a arte dos trovadores e menestréis e jograis, que alegraram a vida dos castelos medievais, favorecendo o gosto pela poesia, música e a dança entre a nobreza. Troubadours e trouvères compunham poemas musicados. Alguns eram de origem nobre, mas a maioria eram oriundos do povo. Iam de castelo em castelo, de feira em feira, e quando a sorte ajudava, se fixavam em alguma corte e eram patrocinados. Menestréis jograis acompanhavam os trovadores. Sabiam tocar vários instrumentos, contar histórias, fazer mímicas e eram hábeis em prestidigitação, que é uma espécie de ilusionismo. Além disso, conheciam as danças populares das diversas regiões que percorriam. Ainda criaram nas cortes feudais um tipo de espetáculo chamado de pastourelle, que juntava todas essas artes e celebrava idílios, que são poemas curtos, entre danças virtuosas e cavaleiros disfarçados de pastores. Foram esses artistas que ensinaram a nobreza a dançar. A partir do século XII, se inicia as danças em par nos castelos, a precursora das danças de salão, que será estudada em breve nesse canal. Era uma dança lenta e solene, chamada de Basque Dance, que era dançada dessa forma devido aos pesados trajes e ornamentos das castelãs, e também por uma questão de decoro, de que uma nobre não poderia rodopiar e saltar pelos salões como as suas servas. Nessa dança, os dedos dos parceiros apenas se tocavam, e os homens se ajoelhavam, enquanto as mulheres graciosamente faziam uma volta ao seu redor. Quando estavam frente a frente, era preciso que mantivessem uma relativa distância para não ferir a etiqueta da nobreza. Todavia, frequentemente, faltavam homens nos castelos para dançar, pois estavam nas cruzadas ou em algum confronto bélico. Nessas ocasiões, as mulheres não paravam de dançar, pelo contrário, dançavam sozinhas, uma dança chamada de ronde de danse, que era bem diferente da ronda camponesa. Uma das mulheres ficava no centro da ronde, com os olhos vendados por um lenço. As outras dançavam trocando reverências e passando uma prenda. Geralmente era um anel ou um broche, de mão em mão. Quando a música terminava, a dama do centro devia adivinhar com quem estava a prenda. A maioria das danças medievais surgiu de manifestações rústicas, que depois foram refinadas para serem levadas para os castelos. Com a bergamasca, por exemplo, uma dança que nasceu entre os camponeses de Bérgamo e consistia em um círculo, no qual os homens movimentavam-se para a frente e as mulheres para trás, dando-se as mãos em certos momentos e às vezes até trocando beijos. O acourante, cujo nome vem do verbo correr, era dançada por camponeses franceses numa série de passos arrastados e rápidos. A partir do século XV, tornou-se também diversão da nobreza. Já a sarabanda surgiu na Espanha e seu nome significa barulho. Era uma dança agressiva com acompanhamento de pequenos sinos e castanholas, dançada apenas por mulheres no início, mas em seguida foi adequada para ser uma graciosa dança de par da aristocracia. Por sua vez, a morisca se originou na Espanha e em sua origem era uma dança sinuosa, evoluindo para uma dança mais ligeira e influenciada pelo cristianismo. Os executantes pintavam o rosto de preto e ficavam frente a frente, simulando uma batalha, com guizos nos tornozelos que ajudavam a marcar o ritmo. Aos poucos, foi se refinando para entrar nos palácios. E por último, não menos importante, a polonaise, que irá marcar os salões e palcos dos balés do século XIX. Também tem raízes populares. Descende de uma certa dança das luzes, executada por camponeses poloneses carregando archotes. Era uma espécie de improvisação vigorosa que se fazia diante das igrejas e motivava a competição entre habitantes de diversas aldeias. O que se observa nos séculos medievais também vai continuar acontecendo depois. As danças nascem de manifestações populares, livremente improvisadas ao som de instrumentos rústicos, e em seguida são absorvidas pelas classes dominantes que as adaptam para execução em recintos fechados, com indumentárias pesadas, de acordo com o que se considera um tom mais refinado. A espontaneidade inicial é substituída por floreio nos passos, postura estudada e passos codificados, o que cria a necessidade
de mestres que vão começar a aparecer nas cortes renascentistas. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem e não se esqueça de deixar um like e um comentário com a sua opinião sobre esse vídeo, pois isso contribui muito para qualificarmos os conteúdos aqui disponibilizados. E se quiser nos dar um incentivo ainda maior, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Se tiver bastante interações, lançarei uma aula sobre a dança na Idade Moderna, ou seja, sobre a história da dança no período do Renascimento. Obrigado por ficar até aqui comigo, um grande abraço, bons estudos e até a próxima! E em breve, desse mundo, me vou!